Olá, amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária online, aqui do Centro Espírita Antônio de Oliveira, de São Paulo. Sintam-se todos abraçados virtualmente nesta noite de sexta-feira, dia 28 de 5 de 2021. Que bom tê-los aqui mais uma vez nesta casa de Deus, em busca do nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Para quem não me conhece, eu me chamo Robson Ferrer, de Salvador, Bahia, e é com muita alegria que eu estou de volta a esse momento doutrinário com vocês, para trocarmos algumas ideias a respeito do tema que nos foi proposto para hoje. Em especial, eu quero agradecer ao companheiro Wagner, que nos fez o convite, mais uma vez, desse retorno feliz a esta casa. O tema, conforme sabido, é o Anjo da Limpeza, que foi retirado do livro Alvorada Cristã, do médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neo Lúcio. E é uma mensagem muito oportuna para os nossos dias, visto que precisamos ressignificar, ampliar o conceito do que é mesmo ser um servidor do Cristo, visto que ele já dissera que nem todo aquele que dissesse Senhor, Senhor, entraria no reino de Deus, mas somente aquele que fizesse a vontade do Pai que está nos céus. Então, essa mensagem nos faz repensar essa nossa conduta, essa nossa prática como supostos servidores do Cristo. E aí vem, então, o Espírito Neo Lúcio para nos brindar com uma historieta simples, comum do dia a dia, muito própria da nossa realidade atual, mas que nos traz elucidações, conhecimentos e reflexões para além da mensagem em si. Mas antes de nós conhecermos cada uma das partes da mensagem, da história, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Elevando o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça na energia do amor e da gratidão, a fim de que o trabalho desta noite possa ocorrer de forma saudável, tranquila, para todos nós aqui presentes no chat e aqueles outros que virão mais tarde para nos brindar com a sua presença e com a sua escuta. Que Deus os abençoe, assim como seus familiares e extensivamente a todos que se encontram hoje viventes da pandemia, do sofrimento, das perdas por conta do coronavírus. Que Deus os envolvam, aqueles que já partiram para o mundo espiritual e aqueles outros que estão presentes, mas sofrendo as consequências desta doença coletiva para a humanidade terrena nos nossos dias. Com votos de paz e relembrando a oração em louvor à nossa Mãe Santíssima, nesse mês comemorativo ao Dia das Mães, nós assim iniciamos o trabalho desta noite. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Que assim seja, muita paz, e mais uma vez, boa noite a todos aqueles que já se encontram e aqueles que chegaram depois, durante a nossa prece. Conforme dissemos, só reforçando um pouco mais, hoje nos deteremos na reflexão em torno de uma mensagem, uma história que é trazida pelo espírito Neo Lúcio, do livro Alvorada Cristã, que é de número 45, em que ele vai intitular como sendo o Anjo da Limpeza.
todos nós podemos, em verdade, ser esse anjo da limpeza, mediante a compreensão e entendimento que já temos a respeito do significado do que vem a ser servir Jesus, ou segui-lo em verdade. E então, por falta muitas vezes de uma compreensão mais exata dessa proposta crística, quando esteve conosco para implantar entre nós as bases do reino de Deus, nós vivemos nos dizendo seus seguidores, mas não viventes da prática conforme ele estabeleceu, quando, na regra áurea, ele estabelece que deveríamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Ao tempo também que ele dissera que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que fosse o servidor de todos. Além de outras tantas passagens nas quais ele se refere à necessidade da prática do bem, do exercício da caridade, da doação. Isso é algo que nós aprendemos, ou deveríamos aprender desde cedo. Deveria ser um processo educativo por parte dos pais para com seus filhos. É o que acontece nessa história contada, então, pelo Espírito Neolúcio. Eu vou estar contando a história, fazendo pequenas apartes, algumas reflexões, para reforçar as ideias que o autor espiritual nos traz. Tá bom? Então ele começa dizendo assim: Adélia ouvira falar em Jesus e tomara-se de tamanha paixão pelo céu que nutria um desejo único, ser anjo para servir ao Divino Mestre. E quantos de nós, assim, já não fomos a exemplo de Adélia, que ao ouvir falar de Jesus, somos arrebatados de um sentimento de amor, de gratidão, de sincero devotamento, a ponto de querer segui-lo. Assim como ocorreu em muitos casos quando ele esteve aqui conosco. Os primeiros cristãos, ao ouvirem Jesus na praça, nas ruas, na orla das praias, foram tomados desse sentimento de amor, de gratidão, e começaram a seguir Jesus. A exemplo de Maria de Magdala, Joana de Cusa e alguns outros personagens que nós podemos encontrar além dos evangelhos, da Bíblia, do Novo Testamento. Nós vamos encontrar no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, por Chico Xavier também. Assim aconteceu com Adélia. E essa Adélia poderia ser eu, como poderia ser você ou qualquer um de nós. Para isso, a boa menina fez-se humilde crente, e quando se não achava na escola em contato com os livros, mantinha-se na câmara de dormir em preces fervorosas. Cercava-se de lindas gravuras em que os artistas do pincel lembram a passagem do Cristo entre os homens, e em lágrimas repetia: Senhor, quero ser tua, quero servir-te. Observe que esta alma, esse espírito, já se encontrava disponível para servir Jesus. Estava apenas aguardando a oportunidade. E é interessante que ele, o espírito de Adélia, começa a sentir isso desde cedo, porque raramente, quase nunca nos nossos dias, nós encontramos um exemplo tão significativo de um jovem, embora existam, que se lance desde cedo a essa prática do serviço ao Cristo, e se coloque, conforme nós vemos aqui na leitura, nessa condição: Senhor, quero ser tua, quero servir-te. Nesse ponto a gente vê a importância das religiões, da espiritualidade, da religiosidade no ambiente familiar, no processo formativo e educacional dos filhos, para que cresçam já pensando e desejando servir a Jesus. Mas seguindo
ele ainda vai dizer: a mãezinha, em franca luta doméstica, em vão convidava aos serviços da casa. Adélia sorria, abraçava-se a ela e reafirmava o propósito de preparar-se para a companhia do divino amigo. Ou seja, ela estava ali apenas para servir o Cristo, se preparando para. E aí a gente vê que ainda hoje, nos meios religiosos, quantos são aqueles e aquelas que assim o fazem, por uma questão de dogma, por uma questão de religiosidade, por uma questão de comportamentos culturais religiosos, a gente se coloca nessa posição apenas de orantes, daquele que se prepara do ponto de vista do intelecto, do ponto de vista do conhecimento dessas verdades que libertam. A bondosa senhora, observando que o ideal da filha só merecia louvores, deixava-a em paz com os estudos e orações de cada dia. Ou seja, a mãe, vendo a intenção boa da filha, respeitava e tentava fazer o que era possível dentro dos serviços domésticos necessários à harmonia do lar. Meses correram sobre meses e a jovem prosseguia inalterável, aquele comportamento repetitivo, muito externo, das práticas exteriores. Orando sempre, suplicava ao Senhor a transformar-se num anjo, muito semelhante também a muitos de nós que queremos ser anjos, ter as asas, sem nos prepararmos para tal. Decorrido 2 anos de rogativas, sonhou, certa noite, que era visitada pelo Mestre amoroso. Jesus envolvia-se em vasta auréola de claridade sublime, a túnica luminosa, a cair-lhe dos ombros, com graça e beleza, parecia de neve coroada de sol. Estendendo-lhe a destra compassiva, o Cristo observou-lhe. E é interessante nesse ponto da narrativa, porque se Jesus lhe aparece, ainda que seja simbolicamente, para ela, Adélia, é porque aquela alma se fazia merecedora. Não era apenas um desejo externo, da boca para fora, mas era um desejo interno, verdadeiro. As suas súplicas talvez não tivesse ainda o devido conhecimento, a formação para entender o que é servir Jesus, porque por trás da história tem essa reflexão. Como é que nós servimos a Jesus? Como é que nós estamos dentro da casa espírita nos preparando para servir a Jesus? Aos espíritos, a Emmanuel, a Neo Lúcio, a Bezerra de Menezes, de que forma? Porque aí eu me lembro de uma citação que é atribuída à Madre Teresa de Calcutá, quando ela vai dizer que as mãos que trabalham agradam muito mais a Deus do que os lábios que simplesmente oram. E muitos de nós espíritas religiosos nos colocamos nessa postura, tão somente de orantes, querendo que as graças do céu caiam sobre nós sem termos feito o movimento de aquisição das virtudes, para que então esse Pai compassivo e misericordioso possa atender às nossas súplicas, nos oportunizando novos níveis de aprendizados. Então, como Jesus percebeu que existia uma sinceridade de propósito, embora a forma, a prática equivocada, ele então lhe aparece em seus sonhos, depois de 2 anos de uma intensa súplica, e lhe observa o seguinte: Adélia, ouvi tuas súplicas e venho ao teu encontro. Desejas realmente servir-me? Olha que pergunta impactante. Assemelha-se àquela outra que Jesus sempre fazia àqueles que iam lhe pedir ajuda para serem curados.
Que tu queres de mim? Desejas realmente ser curado? Ou seja, precisava ver no pedinte, no orante, a sinceridade, porque só de palavras não há o resultado que se deseja. Sim, senhor, respondeu a pequena, inflamada de comoção jubilosa, convencida de que o Salvador a conduziria naquele mesmo instante para o céu. Porque eu muito orei, porque muito eu pedi, o céu vai se abrir, os anjos, os arcanjos virão ao meu encontro e me arrebatarão para os céus. O sétimo céu, conforme muitos creem. E quantas são as religiões que assim acreditam e praticam dentro dos seus rituais litúrgicos? Não vai aqui nenhuma censura, nenhuma crítica, mas sabemos que a proposta crística é do serviço no bem, tal qual ele exemplificou para nós em todos os momentos e em todas as passagens pelas quais eles, os seus discípulos, narraram nos seus evangelhos. Ouve, tornou o mestre docemente. Ansiosa de pôr-se a caminho do paraíso, a jovem replicou reverente. Dize, Senhor, estou pronta. Leva-me contigo. Sinto-me aflita para comparecer entre os que retêm a glória de servir-te no plano celestial. Nessa passagem me fez lembrar quando eu li pela primeira vez, maturando as ideias sobre o tema, naquela outra passagem muito rica de conteúdo também e merecedora da nossa atenção e leitura, e que se encontra no livro Boa Nova, que já citado, de Humberto de Campos, quando Joana de Cusa vai procurar Jesus de uma determinada noite em que ela está muito aflita e conversa com ele sobre as suas dores, as suas mágoas, os desentendimentos que tinham com o marido, o intendente de Cusa. E aí ela deseja querer servir Jesus. E ela desejava servi-lo, abandonar a família, o marido, porque ele era um impositor, ele era cruel, não gostava da mensagem de Jesus, era opositor, fazia muitos privilégios a Roma e os deuses romanos, e isso entrava muito choque na relação do casal. E Joana de Cusa desejava servir Jesus, largando tudo. E aí Jesus diz assim: você vai me servir. Eu quero que você me sirva, mas não agora. Ser fiel. Vai para casa, foi mais ou menos assim, e cuida do teu marido. E ser fiel a ele. Fortalece-te na fé e dá o que tem de melhor para ele enquanto estiverem juntos. Então Jesus começa a lhe propor uma série de reflexões e de posturas até então diferenciada da compreensão dela, a fim de que ela pudesse entender o verdadeiro serviço a Deus através do sacrifício. E, em particular, com aqueles com os quais nós temos mais desafetos e dificuldades de nos relacionarmos. Por isso, disse Jesus: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, nessa passagem do texto, nos faz pensar um pouco sobre esta, assim como também no diálogo famoso, também no livro Boa Nova, em que Jesus vai ter com Maria de Magdala. O Cristo sorriu, bondoso e considerou, percebendo a ingenuidade da menina Adélia. Não, Adélia, nosso Pai não te colocou inutilmente na terra. Temos enorme serviço nesse mundo mesmo. Estimo tuas preces e teus pensamentos de amor, mas preciso de alguém que me ajude a retirar o lixo e os detritos que se amontoam não longe de tua casa. Merece uma rápida parada para a gente também pensar um pouquinho sobre isso. Ou seja, quantos são aqueles espíritas devotados, profitentes da doutrina,
trabalhadores da casa espírita, muito possivelmente aqui também no Antônio de Oliveira, e que gostariam de uma hora para outra de desencarnar e serem alçados a regiões sublimes, como Nosso Lar, como aquela colônia Alvorada, eu acho que é a Alvorada Cristã também, é uma colônia, e tantas outras que nós ouvimos, ou mundos mais superiores, só porque nós fizemos uma prática que eu li de caridade, queremos que Deus limpe os nossos caminhos para que não haja nenhum empecilho na caminhada e que não soframos nenhum tipo de intervenção. Então, tudo isso faz parte ainda da nossa forma de ver o serviço de Jesus. Aí Jesus diz assim: gosto da sua prece, gosto das suas orações, dos seus pensamentos, mas eu preciso de ajudantes que arregassem as mangas e venham trabalhar comigo na seara. Há muito serviço na minha vinha. E eu estou precisando de trabalhadores, os chamados trabalhadores da última hora. Aí o que ele diz? Preciso de alguém que retire o lixo e os detritos que se amontoam não longe de tua casa. Meninos cruéis prejudicaram a rede de esgoto, a pequena distância do teu lar. Aí se concentra perigoso foco de moléstias, ameaçando trabalhadores desprevenidos, mães devotadas e crianças incautas. Vai, minha filha, ajuda-me a salvá-los da morte. Estarei contigo, auxiliando-te nesta meritória tarefa. Ou seja, sai da cama, sai das orações, mexa-se, trabalhe, procure algo a fazer em nome do bem e da caridade. É o que ele espera ainda hoje, 12.000 anos depois, por mim e por muitos de nós aqui os presentes. Fato que possivelmente muitos já fazem, mas precisa estender a obra do serviço do bem e da caridade. Pois, como dizem os espíritos, fora da caridade não há salvação. E é importante que eu compreenda, é importante que eu entenda para poder dimensionar a minha posição dentro desse concerto universal. Está aí a pandemia, que se alastra há mais de um ano, e que nós estamos trancafiados dentro de casa, e que não fazemos nada em prol dos mais necessitados. Isso aqui é simbólico, mas representativo para os dias de hoje com a pandemia. Quantos ainda nos encontramos de braços cruzados, aguardando passar a hecatombe do coronavírus para poder sair de casa e, supostamente, se der tempo, poder ajudar aqueles que não foram ceifados em suas existências por conta do vírus, do Covid-19. Quantos estão dentro de casa lamuriando, reclamando, insatisfeitos, depressivos, tão somente na Netflix, nas redes sociais, estão apenas naquela postura da prostração, da depressão, da ansiedade, das ligações convulsivas para A, para B, para C, e sequer centra-se para orar, para agradecer, quanto mais para agir em prol daqueles que estão passando fome, daquele que precisa de uma palavra amiga, de uma escuta, que precisa de uma orientação. É limpar o esgoto, que está bem próximo da nossa casa. É simbólico, mas a gente não faz isso. A gente quer que as dádivas caiam do céu de paraquedas. Aí quando não nós mesmos, caímos na doença, na enfermidade, na moléstia, no desespero, a gente grita aos brandos, desesperadamente, que Deus nos ajude e nos proteja, nos cure do mal, quando às vezes não temos sequer créditos nenhum para exigir ou pedir tal solicitação. Então, vendo que a menina tinha boa intenção, sinceridade no propósito,
e se manteve ali fiel durante 2 anos, o Senhor disse assim, tudo bem, vou dar uma ajuda, um empurrãozinho, vamos ver como é que ela faz. Ainda tem isso. Os céus nos brindam com a oportunidade. Como vai dizer o próprio Neo Lúcio, já no outro livro dele, que é Jesus no Lar. O talismã divino, conforme vai dizer Jesus de uma outra história, por esse mesmo Espírito, é o tempo. A oportunidade que nós temos todos os dias, o que estamos fazendo com ele. Mais de 3 milhões de vidas ceifadas, existências ceifadas no corpo, por conta da pandemia, no mundo inteiro. Mas nós estamos no corpo. Nós ainda não fomos com a pandemia. Mas o que nós estamos fazendo por aqueles que ficaram também no corpo? Por aqueles que voltaram à pátria espiritual, destituído de uma palavra. Estava aqui do lado da casa, era meu vizinho. Desencarnou João, Maria. Não acredita. E a gente cai na depressão, no choro, no desespero, achando que o corona vai sair da casa do vizinho, do apartamento do vizinho do lado e vai entrar pela porta, ali pela freitazinha da porta, para nossa. Aí a gente bota pano, a gente bota uma série de impedimentos com medo, quando poderíamos estar a serviço do bem. E se ele chegasse e me tomasse, sairíamos naturalmente, por uma questão fisiológica, muitas vezes, ou não, como acontece, mas saindo ou não, a consciência estaria pacificada pelo serviço prestado em nome do bem, em nome do amor, do serviço ao Pai. Mas seguindo por conta do tempo. A menina preocupada quis fazer perguntas, mas o mestre afastou-se de leve. Ou seja, agora é com você. Já dei a dica. Já dei o roteiro. Problema seu. Pode continuar nas orações, nas petições, mas pode agora arregaçar as mangas e ir para a vinha do Senhor trabalhar, como acontece na parábola dos trabalhadores. O Senhor saiu desde a madrugada, aliciando trabalhadores para trabalhar na vinha. Aqueles que tinham o verdadeiro desejo de trabalhar para receber o salário ao fim do dia foram aqueles mais preguiçosos, que ainda estavam esperando o dia raiar. Se aguarda aí, Senhor, eu vou mais tarde, hoje não, hoje é sexta, sextou, em dia de sexta não trabalho, segunda também não, porque é o dia da preguiça, segundo dizem. Então começam, vou pensar a partir de terça-feira. Só que na segunda noite desencarnou. E a oportunidade do serviço de sexta até domingo, que poderia ali angariar recursos valorosos, seja para o mundo espiritual, seja ainda para essa encarnação, deixou de ser obtido. Porque a gente procrastina, a gente deixa para depois aquilo que deve, o que já deveria ter sido feito hoje. A menina preocupada quis fazer perguntas, mas o mestre afastou-se de leve. Acordou sobressaltada, ela dia. Vertiu-se, e é interessante, a postura mental da mudança. Esse ponto é relevante. Quando eu comecei a ler pela primeira vez, eu achei, disse, rapaz, ela vai continuar na petição, no petitório. Para minha surpresa, graças a Deus, vestiu-se às pressas e procurou a zona indicada, corajosa, muniu-se de desinfetantes, armou-se de enxada e vassoura, pediu a contribuição materna e o foco infeccioso foi extinto. Olha que atitude valorosa de uma verdadeira heroína, de uma verdadeira servidora do Cristo, tal qual Madre Teresa de Calcutá, tal qual Irmã Dulce aqui na Bahia, Salvador, tal qual Zilda Arnes, no estado e cidade, no Brasil, de um modo geral, pelo serviço que ela faz de combate
a questão da... Esqueci agora, mas eu sei que tinha aquele líquido que ela tomava, né? Me fugiu, me perdoe, é que me veio a imagem dela e eu esqueci o serviço. Mas um trabalho muito bem prestado. Se eu me lembrar, eu volto a ela. Mas o serviço do combate, né, para que as crianças não sofressem daquela doença e não desencarnassem. Então, ela fazia lá a água com açúcar e dava aos meninos e os meninos sobreviviam. Está aqui na cabeça, mas não está querendo entrar. A discípula obediente, todavia, não parou mais. Ou seja, já estava pronta, aguardando o disparo. É o que acontece muitas vezes com os espíritos, reencarnam já em todas as condições, esperando a oportunidade para a semeadura, para semearem, para produzirem. Entram em lares religiosos, espiritualistas, caridosos, veem na prática e aos pouquinhos vão se preparando, vão se arrojando ao serviço e quando menos vemos, já está à frente liderando aquele processo. A discípula obediente, todavia, não parou mais. E outro ponto importante, eu fiz o que Jesus pediu no sonho, pronto, agora vou para o céu, vou aguardar mais 2 anos. Ou então vou aguardar que ele volte para me dizer o que, é que eu tenho que fazer. Ela não teve outro sonho. Ela tomou aquilo como sendo um disparo. Foi e não parou mais. E nós, espíritas, e nós, no Antônio de Oliveira, e nós em nossas casas, com os nossos vizinhos, na nossa vizinhança. Nada contra a essas campanhas, esses movimentos e esses grupos humanitários, em que nós nos ligamos e contribuímos. Por exemplo, Ajuda Sem Fronteiras, e tantos outros, mundo afora, pessoas do mundo inteiro que se juntam para servirem e que viajam pela África, pelo Egito, pelo Oriente Médio. A gente vai fazendo uma série de ajudas mundo afora, que Deus aplaude, reconhece, anota, principalmente quando a caridade ela é desconhecida. Mas quantos poderíamos também ajudar na rua em que nós moramos, na nossa vizinhança? Quantos esgotos, lixos e detritos nós poderíamos tirar e varrer das calçadas da nossa rua e que não fazemos? Quantas crianças desnutridas, quantas crianças precisando da palavra, do carinho, de uma tia, de um tio, do socorro amigo, quantas famílias hoje com a pandemia não têm o que comer. E a gente sai do nosso bairro, no qual nós fomos colocados a sermos um desses anjos sem fronteira, e vamos para outros países, para outras regiões, que tem o seu peso, que tem o seu valor, longe disso. Mas que teria também igual ou muito mais naquela localidade na qual eu fui colocado. Dentro das nossas casas, a gente ajuda os da rua, mas não ajuda os de dentro de casa. E quando fazemos é apontando, é contrafeitos, é exigindo, é jogando na cara, ou coisa que vale. Finalizando, ela diz assim: diariamente, ao regressar da escola, punha-se a colaborar com a mãe em casa, zelando também quanto lhe era possível pela higiene das vias públicas, ensinando outras crianças a serem tão cuidadosas quanto ela mesma. Tanto trabalhou e se esforçou que certo dia
O diretor do grupo escolar lhe conferiu o título de anjo da limpeza. Professores e colegas comemoraram festivamente o acontecimento. Ou seja, um processo natural. E que nós deveríamos nos espelhar nessa criança, nessa jovem, nesse anjo da limpeza. Seja a limpeza de fora, seja a limpeza de dentro. E aí hoje nós enviamos como mensagem do dia uma citação de Marcos, de Mateus, no capítulo 6, versículo 22, salvo engano, em que ele vai dizer assim: se os teus olhos forem luz, bons, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estarás em luz. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. É o que acontece com a Adélia. O reconhecimento externo veio mediante uma proposta interna de autoiluminação. De sair do comodismo, do parasitismo, da espera estagnada, daquele que só ora para servir plenamente ao divino amigo Jesus. Esses serão reconhecidos como meus verdadeiros discípulos, por muito se amarem, por muito servirem na causa do amor. Finalizando. Chegada a noite, dormiu contente e sonhou que Jesus vinha encontrá-la de novo. Nimbado de luz, abraçou-a com ternura e disse-lhe brandamente: abençoada sejas, filha minha, agora que os próprios homens te reconhecem por benfeitora, agradeço-te os serviços que me prestas diariamente. Anjo da limpeza na terra, serás anjo de luz no paraíso. Olha que coisa linda. É o reconhecimento pelo esforço feito, pelo trabalho ensejado, pela própria consciência do dever, conforme vemos no Sede Perfeitos, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém a obrigou. Jesus não impôs, sugeriu, como há 162 anos os Espíritos nos sugerem. Quando da pergunta feita por Kardec, que está lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade, salvo engano, de número 10 ou 11, acho que o 11. Qual o sentido que Jesus tinha a respeito da caridade? Como é que Jesus compreendia verdadeiramente a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Podemos ser o anjo da limpeza praticando entre nós, no dia a dia, essas três ações: benevolência, indulgência, perdão. Braçalmente, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente social e no ambiente religioso das casas espíritas, dos templos religiosos. Para que, em nos esforçando verdadeiramente, tenhamos também a graça, o merecimento de sonharmos com o divino amigo Jesus. Que, nimbado de luz, ele possa aparecer para nós, nos abraçar, sorrir como sempre fazia, e nos dizer tais palavras:
Abençoado ou abençoado sejas, filho, filha minha. Agora que os próprios homens te reconhecem por benfeitor ou benfeitor, agradeço-te os serviços que me prestas diariamente. No silêncio das madrugadas ou no sol incandescente do meio-dia. Anjo da limpeza na terra será anjo de luz no paraíso. Porque os olhos eram bons, o corpo foi nimbado, por sua vez, também de luz. Em lágrimas de alegria intensa, Adélia despertou feliz, compreendendo cada vez mais que a verdadeira aventura reside em colaborar com o Senhor nos trabalhos do bem em toda parte. Acrescentamos nós, todos os dias. Porque todos os dias os céus, o Senhor, nos oportuniza o serviço no bem. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Espero ter contribuído favoravelmente para esse momento de reflexão aqui com vocês em São Paulo, no Antônio de Oliveira. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja e que possamos, a exemplo de Adélia, sermos nós, por nossa vez, a partir de hoje, aqueles e aquelas com quem Jesus haverá de nos dizer: anjo da limpeza na terra, serás anjo de luz no paraíso. E acordemos felizes pela certeza desse memorável encontro com o divino amigo Jesus, que ficará para a eternidade em nossa memória espiritual. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que os espíritos do bem estejam sempre nos animando à prática da caridade e do serviço desta limpeza, quer seja a limpeza de fora, quer seja a limpeza ainda de dentro. Muita paz, muito obrigado. Vamos encerrar com a nossa oração da noite de hoje. Amado Jesus, querido amigo de todas as horas, nós te agradecemos por esse momento de reflexão, de aprendizado, que esta casa de Deus nos oportuniza mais uma vez, a fim de que nos fortaleçamos na fé e na compreensão das tuas verdades libertadoras, para nos tornarmos, se não ainda hoje, amanhã, o mais breve possível, a exemplo de Adélia, o seu servidor, em meio a tantas tarefas e trabalhos a serem realizados entre nós na terra, em especial nesses dias de comoção coletiva pela qual passa a terra ante a pandemia do coronavírus. Não apenas, Senhor, pelas mortes ocorridas, mas sobretudo por aqueles que ficam desesperados, que ficam angustiados, que desolados e desamparados da fé, adentram-se ao desespero, à depressão, ao não viver. Que sejamos nós esse anjo da limpeza, do retirar os nódulos da mágoa, os detritos da revolta, as sujeiras da incompreensão, das mentes e dos corações desses nossos irmãos que não compreendem o sentido da vida. Que muitos dizem ser seus seguidores, mas que infelizmente, por conta das práticas religiosas que ainda temos, ficamos muito mais na letra que mata do que no espírito que vivifica o sentido do servir a Deus. Abençoa os nossos propósitos, fortalecendo em nós a fé
e a confiança em Ti. Nos espíritos benfazejos e amigos que nos estimulam diuturnamente a prática do bem, onde quer que estejamos. Que essas vibrações cheguem e alcance os doentes e pacientes de todos os hospitais do mundo, de todos os continentes que se encontram hospitalizados, seja por conta da pandemia e de tantas outras moléstias e vírus que ainda acometem o nosso planeta, ou ainda os que se encontram nas casas de detenção, nos manicômios judiciários, que estão nas ruas debaixo das pontes, dos viadutos, das marquises, jogados nas praças públicas, nas calçadas das vias públicas por onde trafegamos diuturnamente. Que lancemos esse olhar de piedade, de compaixão, de misericórdia, e a exemplo da pequena Adélia, que nos coloquemos para eles como anjos do Senhor, servindo e prestando o teu serviço em nome do amor. Pois, como dissestes, que todas as vezes em que nós ajudássemos a um daqueles pequeninos da tua história, seria a ti que estaríamos ajudando. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Continuemos na labuta do trabalho do bem, para que o mais breve possível saiamos da condição de um mundo de provas, de expiações, para um mundo de regeneração e, por conseguinte, um mundo feliz. Paz na terra aos homens de boa vontade. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz. Gratidão, gratidão. Que Deus nos abençoe e que nos permita um novo reencontro, se assim for do seu desejo. Muita paz. Nós estamos aqui encerrando o encontro de hoje, desejando também aos companheiros que nos seguem, nos acompanham pelo Roteiro Espírita, votos de muita paz. Obrigado a todos.